Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Bem, nós estamos aqui mais uma noite, numa quinta-feira, que é o culto de oração. Amém? Vocês que trouxeram as suas Bíblias, vamos ouvir uma mensagem meia hora, em 30 minutos. Será breve e objetivo. Aqueles que trouxeram as suas Bíblias, abra aí em Mateus capítulo 15, em nome de Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 15, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, no capítulo 15, eu vou apenas ler um versículo só. Aleluia. Glória, 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 glória. Versículo, Mateus capítulo 15, versículo 16. Mateus capítulo 15, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Eu vou ler. Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 16. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Vou ler mais uma vez. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 16. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Amém? Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, Pai, eu entro na Tua presença e pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, eu peço licença para ministrar a Tua santa e poderosa palavra. Nesse momento eu peço do alto dos céus a revelação da Tua palavra e a interpretação da Sua palavra, não por minha sabedoria, mas pela sabedoria do Teu Espírito Santo que se encontra aqui nesse momento. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui de alerta e de atenção, começando por mim, que sou pastor, porque independente de ser pastor ou ministrador da palavra, aquele que traz a mensagem, a palavra ela tem que passar por ele, seja ele presbítero, seja ele apóstolo, seja ele bispo, seja ele mestre, seja ele pastor, seja ele diácono, seja um pregador oficial, a palavra tem que passar por ele. A palavra
ela tem que cortar nele primeiro. Então eu que sou pastor, que estou trazendo a mensagem, a palavra tem que cortar em mim. Porque a palavra, ela corta, porque a palavra é espada. Se você ler Efésios 6:17, né? Diz lá que a palavra é a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra. Efésios 6:17. A palavra ela é espada porque ela corta, mas também ela é martelo. Porque ela desmiúcha a rocha, a pedra de alguns corações endurecidos. Jeremias 23:29 diz lá que não é minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, papai. e não é como um martelo que desmiúça a rocha. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que a espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir ou julgar, depende da tradução da sua Bíblia, as más intenções do coração. Então essa é a função da palavra, revelar o que tem no nosso coração, ou seja, mostrar realmente como o nosso coração é. E você vê o texto de Mateus 15:16, Jesus fez uma pergunta: será que vocês não entendem? Será que vocês não compreendem? Vocês não conseguem entender? Jesus estava falando para a elite religiosa daquela época, os saduceus, os fariseus e os discípulos que o seguiam. Será que vocês não entendem? Será que vocês não conseguem compreender? Vocês não conseguiram entender até agora? Até hoje não compreende? Ou seja, o que é evangelho? O que é cristianismo? Como eu vivo o evangelho? Como eu vivo o cristianismo? Porque no mesmo texto de Mateus 15, se você for para o versículo 8 e 9, Jesus diz assim para o povo: olha, esse povo me honra verdadeiramente com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de normas e regras por homens. Ou seja, desde a época de Jesus, o povo verdadeiramente honrava e adorava ao Senhor, mas com os lábios, com a boca. Mas o coração, ó, longe. Muito longe. E quando ele fala de ensino, porque a elite religiosa, os fariseus, mestres da lei, os escribas que escreviam, tinham um ensinamento da Torá, o livro judaico, o livro usado pelo judaísmo até hoje, e os profetas ensinavam a lei, liam a lei, né? Aos sábados na sinagoga, mas o coração longe. Então o que foi escrito e aconteceu na época de Jesus, hoje em dia não está diferente também não. Muitos cantam para o Senhor, mas o coração está longe. Muitos ensinam, pregam, mas o coração está longe. E bem longe. Por quê? Porque o cântico e a adoração não vem do coração, de uma entrega do coração. Os ensinamentos e as pregação não está com o coração no Senhor, por quê? Porque muitos falam, mas não vivem, pregam, mas não praticam, ensinam, mas não obedecem.
Mas Jesus está dizendo: vocês não conseguem compreender? Não conseguem entender? A gente está vendo o que está acontecendo em Israel. A guerra a olho nu. Israel, para quem não sabe, é o cronograma de Deus. Na verdade, Israel é o relógio de Deus, para que Jesus volte e busque a sua igreja. A sua igreja, e não as igrejas. Eu gosto de deixar bem claro. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, a noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E Israel é o relógio, é a contagem. Por quê? Em Mateus 24, quando Jesus começa a responder os discípulos, quando os discípulos indagam Jesus, quando isso ia acontecer e quais são os sinais da sua volta, e Jesus começa a falar, a partir do versículo 4. Ele vai falar, cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão dizendo em meu nome, eu sou o Cristo, mas não acreditem. E ele vai dizer que haverá o quê? Fomes e guerra, terremotos, rumores de guerra. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. E ele vai falar que isso é o início das dores. Lembra que antes da pandemia, no final de 2019 para 2020, Israel passou por um momento de guerra. Aí veio a pandemia. Acabou a pandemia, Israel novamente enfrentou guerra. Acabou a pandemia e agora novamente Israel enfrenta a guerra. E uma coisa vocês podem ter certeza, perante a Bíblia, essa guerra que está tendo em Israel é o início das dores. Como dor de parto, como diz o profeta Jeremias, que a terra sofrerá dores de parto, como uma mulher que dá luz, que é aos poucos. A dor começa, ela só vai aumentando. É o que está acontecendo no mundo. Porque o que está acontecendo no mundo, isso não é normal. A gente não pode ver como isso como normalidade, né? A Europa pegando fogo, a América pela enchente, e agora o Ocidente em guerra. E principalmente com a menina dos olhos de Deus, que é Israel. Mas o que eu quero trazer com essa palavra de Mateus 15:16? Que Jesus ele fala, vocês não entendem, vocês não compreendem, vocês não conseguem entender? Que para nós cristãos não temos mais espaço para este mundo, um mundo poluído de corrupção e imoralidade, confusões religiosas, a perca da verdadeira fé em Cristo Jesus, porque as denominações estão uma contra a outra. Mas como eu disse que os acontecimentos do mundo, e principalmente a guerra de Israel, é para despertar a igreja do Senhor. E como disse, Jesus vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Agora, como lavar? Como ser remida pelo sangue do Cordeiro? O coração. O coração. Jesus vai vir buscar uma igreja. Mas se a igreja, eu, você, não for lavada nas vestes brancas pelo sangue do Cordeiro, veste branca simboliza santidade, pureza.
sangue do Cordeiro é aqueles que passam pelas aflições, tribulações e sofrimento, angústia, tristeza e dor, mas resiste e continue e persevere. Porque vida com Deus é perseverança, é persistência, insistência, de querer continuar, de querer caminhar. Por isso que Lucas 21:19, Jesus diz, olha, é perseverando que vocês obterão a vida, e quando ele fala de vida aqui, é vida eterna. Jesus fez uma promessa em João 14, antes dele ir para a cruz. Olha, não perturbe o vosso coração. Credes também em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muita morada. E se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou e preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei outra vez e levarei vocês para estar junto de mim. E João 14:18, ele diz, olha, não se perturbe, não se preocupe, eu não deixarei vocês órfãos. Então Jesus fez uma promessa. Mas como não perturbar o coração se a gente vive preocupado? Se a gente vive ansioso? Mas a única forma de não ter um coração ansioso, preocupado e viver na preocupação da vida é você entregar a Jesus. Mas é entregar mesmo, como diz o salmista do Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu coração ao Senhor, confia nele e ele agirá. Algumas traduções estão a caminho. E entregar ao Senhor e confiar é o versículo anterior, versículo 4. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, ele atenderá os desejos do seu coração. Só que, amados, firmar o nosso coração no Senhor é sentimento, desejo e pensamento. Sentimento, desejo, pensamento, vontade no Senhor e no seu reino. Jesus vai vir buscar a sua igreja, sim ou não? Sim. Vocês creem? Amém? Glória a Deus. Mas lembra que eu falei? A noiva, a sua igreja, que lavaram suas vestiduras, suas vestes brancas, no sangue do Cordeiro. Agora vamos lá. Porque nós temos que entregar o nosso coração ao Senhor. E por que o nosso coração, como diz, ó, vestes brancas, santidade e pureza. É essa a igreja que Jesus veio buscar. O sangue do Cordeiro. Porque Jesus falou lá em João 16:33, no mundo terás aflições e tribulações. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, nós em Jesus podemos vencer. Porque 1 João 4:1-4 diz assim: filhinho, vocês são de Deus, porque o que está dentro de você é muito maior daquele que está no mundo, que é Satanás. E nós temos o Espírito Santo. Mas voltando lá, o coração. Por que o coração? O velho sábio Salomão, ele disse em Provérbios 4:23, acima de tudo guarda o teu coração, porque deles procedem a saída da vida. E a saída da vida aqui pode ser por bem ou por mal. Por que pode ser por bem ou por mal? Se você entregar o teu coração, a saída vai ser para o bem, porque você vai obedecer a palavra de Deus. Mas se não entregar para o Senhor, é para o mal, porque o coração é contaminoso. E não sou eu que estou dizendo isso, vou te mostrar na Bíblia, o mesmo texto aí, ó, Mateus capítulo 15, está no versículo 19 e 20. Jesus fala aqui: pois do coração sai imoralidade sexual, impureza, paixão, roubo, calúnia, adultério, difamação. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Então Jesus revela que tem no coração, o que sai do coração: impureza, imoralidade, roubo, adultério, calúnia, difamação.
assim que a humanidade procede. Então por isso que Salomão lhe fala em Provérbios 4:23: acima de tudo guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. E aí Jeremias 17:9, ele vai dizer que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, é uma doença incurável, e quem é capaz de compreendê-lo? No versículo 10, continuando o texto: eu, o Senhor, que sonda a mente e o coração, para recompensar cada um conforme a sua conduta, cada um conforme as suas obras. Mas vamos lá, se eu e você não limpar o coração, não vamos subir. Se eu e você não limpar o coração no dia do arrebatamento, se nós estivermos vivos até lá, não subiremos. Se eu e você não limpar o coração, se nós morrer em Cristo, mas com o coração podre, nem ressuscitaremos. Porque quando Jesus voltar, a primeira coisa que vai acontecer é a ressurreição dos mortos. E aqueles que estiver vivos será transformado e depois arrebatado. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:17. Então, aqueles cujo coração não estiver limpo e morrer aqui nessa terra antes da volta de Jesus, quando Jesus vir, não vai ressuscitar. E aqueles que não limpar o coração e Jesus vir, não vai subir. E é muito sério. Por quê? Foi Jesus que falou em Mateus 5:8: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Então, se eu e você tem um desejo de ver Deus como realmente Ele é, temos que ter um coração puro. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Mateus 5:8: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. A palavra bem-aventurança significa ser feliz. Feliz cujo aquele que tem o coração limpo, puro. E a coisa é tão séria que Jesus vai vir buscar a sua igreja lavada, que lavou suas vestiduras, suas vestes brancas, no sangue do Cordeiro. 1 João 2:3 diz assim: amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou ao que vemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Olha, que promessa maravilhosa. Amados, somos filhos de Deus, mas também precisamos aprender alguma coisa. O João está falando: amados, somos filhos de Deus. Só que para ser filho de Deus, 1 João capítulo 1, versículo 12: aos que receberam e creram em seu nome, tornaram os direitos de ser chamados filhos de Deus. Filho de Deus, crê no nome de Jesus e receberam como seu Senhor e Salvador. Mas tem mais. Romanos 8, 13 e 14. Quando o apóstolo Paulo adverte que, olha, se vocês continuarem vivendo de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e crer em seu nome, mas também viver em Espírito. E aqui que está o segredo para nós limpar o coração. Ter um coração limpo e um coração puro. Andar em Espírito. Por quê? Romanos 8:8 diz que aquele que vive na carne não pode agradar a Deus. Jesus vem buscar a sua igreja. Mas o que ele está dizendo em 1 João 3:2? Amados, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou ao que vemos de ser.
Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E assim como ele é, ou veremos. O que é ser semelhante a Jesus? Ter um corpo glorificado. Filipenses 3,20 diz assim, ó, pelo poder que o capacita, ele colocou todas as coisas debaixo do seu domínio e transformará os nossos corpos humilhados, tornando o seu corpo glorioso. Então por isso que João está dizendo, assim como ele é, o veremos. Mas para ver o Senhor temos que passar pela transformação, ter um corpo glorificado. E se você continuar o texto de 1 João 3,2, no versículo 3, João afirma que aquele que nele, olha o pronome e o verbo, aquele que nele tem essa esperança, purifique a si mesmo assim como ele é puro. Então é muito sério. Mateus 5,8 ele fala, ó, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Para cumprir a promessa de 1 João 3,2, tem que continuar no versículo 3. Aquele que nele tem essa esperança. Se eu e você tem a esperança que Jesus vai voltar, o que diz o texto? Purifique a si mesmo, assim como ele é puro. O negócio é estreito. E aí você vê as igrejas só nos entretenimento. Só nos entretenimento de festividade, congresso. Eu bato muito nessa tecla, não sou contra. Mas o culto prestado a Deus é só em entretenimento. A gente, o povo que se diz evangélico, o povo que se diz cristão, só sabe prestar culto a Deus entre só entretenimento, só entretenimento. Ninguém senta para aprender. Ninguém quer fazer um culto de doutrina para aprender a sua palavra. As igrejas não querem fazer culto de oração para dobrar os joelhos, se humilhar, clamar ao Senhor, derramar lágrimas. Porque eu lembro na época da minha mocidade, quando eu sentava para prestar um culto, caminhando na fé, as pessoas que sentavam do meu lado, somente os senhores, a senhora, viviam com lencinho chorando, dando glória a Deus. E hoje em dia eu não vejo mais isso. É complicado. Será que vocês não entendem? Vocês não compreendem? Jesus está voltando e a igreja no entretenimento. Jesus está voltando, é só campanha, 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 e campanha, e campanha, não tem outra coisa. Ninguém senta para aprender nada. É por isso que muita gente não tem uma fé firmada. É por isso que muita gente tem uma fé frouxa. Uma fé que qualquer ventinho desvia, desanima. Qualquer coisa, não pode falar nada. Você não pode dar uma palavra de repreensão, de dureza, que o irmão já se dói, já não quer mais vir para o culto. Sentimentalismo. Vive de emoção. Está aí participando de congresso, campanha, festividade. Aí daqui passa um mês, está desanimado. Passa um mês, vai um culto a hora que quer. Aí tem irmão que não vem para a doutrina, não vem para oração, aí só quer estar os domingos na igreja. Como é que você vai ter uma fé firmada vindo só os domingos na igreja? Jesus, João, está dizendo: se não for puro, se não limpar o coração, não verá o Senhor. Quer mais? O escritor de Hebreus 12:14. Seguir a paz com todo e a santificação, porque sem a qual não verá o Senhor. Ou seja, além de limpar o coração, tem que estar em paz com o irmão. E hoje em dia o que tem mais intriga, birra, mágoa, raiva entre irmãos, dá para fazer outra Bíblia.
Se pegar a lista de irmão, de corpo de obreiro, de pastores, de líderes, Jesus. que vivem em intriga, com mágoa, com raiva, com rancor, que não suporta um ou outro, dá para escrever outra Bíblia. Jesus. E as denominações estão desse jeito. Mas o escritor de Hebreus 12,14 está dizendo, ó, seguir a paz com todos. Com todos. Com quem você convive. Com quem você relaciona. E não é só entre os irmãos, não. Até mesmo quem que não é seu irmão. Você tem que ter paz com ele. E em seguida a santificação, ou seja, se separar, ser separado. Sem a qual ninguém virá o Senhor. É sério. Só que esse tipo de mensagem ninguém quer pregar. Esse tipo de mensagem é difícil de ouvir. E quando eu falo que a igreja, né, está na ilusão, iludida por causa do entretenimento, porque só sabem fazer culto e até virou rotina. Se você parar para pensar, virou rotina. Começa uma campanha, acaba e começa a outra. E aí daqui a 2 meses tem um congresso, tem uma festividade. Aí tem um chá das irmãs. Aí tem um chá dos pastores. E assim por diante. E o povo? Está aprendendo da palavra? Está se alimentando da doutrina? Eu estou falando contra esses entretenimentos, mas o meu raciocínio é esse. Tá, eu participei de uma campanha, ela acabou. O que mudou na minha vida? Eu estou me aproximando mais de Deus? Eu fiz essa campanha, eu dirigi essa campanha. A campanha acabou. Eu tenho mais fome de Deus? Eu tenho mais sede de Deus? Eu promovi esse congresso, essa festividade, eu preguei. Mas acabou o congresso, acabou a festividade. Eu tenho mais sede de Deus? Eu desejo que Deus volte. A minha vida mudou, ou seja, eu estou me aproximando mais de Deus? Eu tirei lição para eu estar mais perto do Senhor? É isso que eu e você tem que questionar. Porque qual é o objetivo de pregar o Evangelho e de ensinar? Qual que é? Por que Jesus vai falar em Mateus 7,23? Vos digo abertamente, apartai de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. Porque em Mateus 7,23 Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. E ele não vai dizer pro ímpio. Ele não vai dizer pro povo que não quis conhecer a verdade. Ele vai dizer para a igreja. No versículo 22, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos. Expulsamos demônios. Ó, profetizou, expulsaram o demônio, operaram milagres e maravilhas. Operar milagres e maravilha, milagre e maravilhas, operações, é algo que a ciência não pode explicar. Eita Deus. Então, meu irmão, não se empolga com irmãos que têm dons espirituais. Que fez o aleijado levantar da cadeira de roda, um morto ressuscitar, um cego enxergar, um mudo ouvir, um surdo ouvir, um mudo falar. Não se empolga com isso não, porque é para esses que Jesus está dizendo. Porque no versículo 21, Mateus 7,21, nem todos que me digam entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome nós
nós expulsamos demônio em teu nome, operamos milagres e maravilhas. Jesus vai dizer: olha, eu nunca te conheci. Então para que nós pregamos o evangelho? Então para que nós ensinamos o evangelho? Para que essas campanhas? Para que essas festividades, esses congressos? Chá de mulheres, chá de pastores, encontro de jovem, encontro de casal. Para que isso aí? O evangelho está sendo pregado para qual objetivo? Seminário, curso teológico, faculdade teológica. Para que essas coisas? Está mudando o que na minha vida? É isso que nós temos que questionar. Eu não sou contra. Só que se você vê a realidade hoje da igreja, que hoje aqui é um culto de oração. Tem poucos. Culto de doutrina. Vem poucos. Escola bíblica. Vem poucos. Mas coloca aí, ó. Promove aí, ó. Vem buscar sua vitória. Seu milagre. Campanhas. Derrotando o gigante. Sabe, se não enche as igrejas, coloca aí uma faixa, uma placa, faz um banner promovendo essas coisas. As campanhas, que é como o disco riscado, 7 mergulhos do Naamã, reconstruindo os muros, Neemias, Cerco de Jericó, Davi e Golias, lance o pão nas águas. Mas Jesus vai dizer em Mateus 15:16, vocês não entendem? Vocês não compreendem? Vocês não conseguem entender o que é evangelho, o que é cristianismo? Estou trazendo isso para a mensagem que eu estou pregando. Então temos que fazer uma reflexão de tudo isso. Repito, não sou contra, mas a gente só vai viver disso. Então quer dizer que as denominações evangélicas só sabem prestar o culto a Deus em entretenimento, para entreter o povo, emocionar o povo. Então para que se prega o evangelho? Para que se ensina o evangelho? Colossenses 1:28, Paulo diz assim, eu já vou terminar. Colossenses 1:28, Paulo diz: nós proclamamos, advertimos a cada um com toda a sabedoria para apresentar o homem perfeito a Cristo. Colossenses 1:28, o apóstolo Paulo. Nós proclamamos, anunciou o evangelho, advertimos, ensinar a cada um com toda sabedoria, e não é de qualquer jeito não. Ainda tem mais, hein? Hein, pastor? A cada um com toda sabedoria, não é de qualquer jeito. E a maioria prega uma mensagem, traz ensinamento de qualquer jeito, de qualquer maneira. Louva a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Vive uma vida com Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. É complicado. Então Paulo está dizendo, nós proclamamos, advertimos, ensinamos a cada um com toda a sabedoria. Meu amado, eu como pastor, eu devo pregar uma mensagem, eu devo trazer uma doutrina, eu devo dar aula bíblica para que você se aproxime mais de Cristo, para que você sente mais sede de Cristo, mais fome de Cristo, para que eu e você se pareça mais com Cristo.
para que eu e você, a cada dia mais, imite as atitudes de Cristo. E quando nós temos sede, fome de Deus, de conhecer, de saber, de compreender, de entender, a gente vai limpando o coração. Quando nós passamos a ter uma atitude de imitar a conduta, a vida de Cristo, nós começamos a purificar o coração. Então, com a fome e a sede, eu começo a limpar. Com a minha conduta de querer imitá-lo, eu vou purificando o coração. Então eu, como pastor, é minha obrigação pregar uma mensagem, ensinar uma doutrina e dar escola bíblica para que eu e você se aproxime mais de Deus, tenha fome de Deus, saia daqui querendo mais de Deus, para que minha vida e a sua vida seja transformada. Glória a Deus. E com essa transformação, ó Maranata, venha Senhor Jesus. Glória. Então esse é o objetivo de pregar o Evangelho e de ensinar o cristianismo. O resto é oba-oba. O resto é emocional, emocionalismo. Só para mexer com a sua carne, fazer você chorar, mas não fazer você refletir e transformar. Porque quando prestamos um culto ao Senhor, derramamos o nosso coração. Porque prestar culto é você dar o melhor para o Senhor. Sua melhor adoração, seu melhor glória, seu melhor aleluia. Você vai vir aqui louvar, canta o melhor louvor. Você vai vir aqui pregar, prega a melhor mensagem. E a pregação, a melhor mensagem não é intelectual, é espiritual. A mensagem é para arder o nosso coração mesmo, é para confrontar, é para você sentir raiva do pregador. É isso aí mesmo. A mensagem é para você sair do culto. Poxa, aquele pastor só sabe bater. O pastor é duro, hein? Duro nada, só estou citando a Bíblia. Tem pregador que prega pior. Complicado. Mas citando a Bíblia, meu irmão, é como diz Jeremias 1,12: Deus vem em cumprir a sua palavra. Você citou a Bíblia, acabou a conversa. Ah, mas pastor, não sei de cor. Não sabe de cor? Abre e leia. Pronto. Queria falar mais, mas não dá, que a hora já passou. Mas, como diz Jesus, Mateus 5,8: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Se você quer ver Deus, começa a limpar o coração, começa a purificar. Hebreus 12,14: seguir a paz e a santificação, sem a qual não verá o Senhor. Então, se tem algum irmão que você tem raiva, mágoa, conserte. Porque depois dessa guerra, meu irmão, é o início das dores, viu? Quem não limpar, quem não purificar o coração, quem não andar de joelho, não vai suportar. Só vai ficar em pé aqueles que perseverar na obediência da palavra e de joelhos se humilhando, pedindo misericórdia e força. Não se escandalize aqueles que vocês vão ver caído. Não se escandalize pelos ministérios que vocês vão ver fechar. Grava esse dia que eu estou te falando. Eu não falo isso com amor e com alegria, não. Falo com tristeza. Mas é o que vai acontecer se aqueles não tiverem a humildade de andar de joelho e de perseverar em praticar o que está escrito. Porque eu já falei milhares de vezes: evangelho é para ser vivido, o cristianismo é para ser praticado. O resto é religiosidade. Nada mais e nada menos do que isso. Então não vamos se enganar. Porque a promessa de 1 João 3,2: amados, sabemos que somos filhos de Deus, ainda não se manifestou ao que vemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, assim como ele é, o veremos. Olha a continuação do texto. Aquele que nele tem essa esperança. Se eu e você tem a esperança de ser arrebatado com Cristo, ser ressuscitado, meu irmão, por
que é que Apocalipse 26 diz assim: felizes é os que participam da primeira ressurreição? Apocalipse 26. Felizes são os que participam da primeira ressurreição. Meu irmão, quem não participar da primeira ressurreição perdeu. É só você continuar lendo o texto de Apocalipse 20. Complicado. É muito sério. Então aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro, porque Jesus é puro, Deus é santo. É desde os profetas. É desde o profeta Deus dizendo para o povo: eu sou santo. E Deus não mudou, não. Deus é santo, ele exige santidade. Só para encerrar, 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 e 16. Mas assim como ele é santo, aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. É o apóstolo Pedro que está dizendo isso. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, quem não chamou? Não foi Jesus? Sede santo vocês também em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque ele é santo. O emprego do verbo aí no texto é imperativo presente, porque sede do verbo ser. Em toda a vossa maneira de viver, então é ser santo hoje, amanhã e sempre. Imperativo presente. Lucas 1:75. Lucas 1, versículo 75. Em santidade e justiça diante dele todos os dias. Por isso que eu digo, evangelho não tem facilidade. Cristianismo não é mar de rosa. Ou a gente limpa e purifica, ou a gente fica quando ele vir. Amém? Amém. Assim agradeço uma oportunidade em nome de Jesus. Está encerrado.